O peão é um brinquedo um pouco anterior à nossa época. Na minha época já não existia mais o peão, mas existia uma coisa chamada piorra. A piorra era um negócio seguinte: era um brinquedo, era um giroscópio, era um brinquedo giratório. O peão é um giroscópio, é um brinquedo giratório. Então a piorra era o seguinte: ele era pequenininho, ele tinha uma haste e um anel em volta, que evidentemente era preso por raios. Então você fazia assim, rodava aquilo, e ficava rodando um tempão. Isso era a piorra. Aí nós tínhamos uma variante da piorra, que você pegava uma moedinha, e se desse um teco na moeda, ela ficava girando. Se você pegar uma moeda e der um teco, ela fica girando. Eu, muitos anos depois, eu fui fazer isso e tinha um passarinho, e o passarinho adorava brincar com a moeda. Devia a moeda girando e ia lá e abafava a moeda. O passarinho que eu me refiro é o periquito australiano. Então você jogava aquele negócio para rodar assim, ele ficava fascinado com aquilo. Mas voltando, né, às brincadeiras coletivas. Tinha uns brinquedos que eram mais masculinos, por exemplo, bolinha de gude. Bolinha de gude é impossível jogar em apartamento, por quê? A bolinha de gude você precisa de um terreno plano e precisa de um buraco. Só é possível jogar isso em lugares abertos, não pode ser gramado. Então não pode ser, bolinha de gude não pode ser jogada num campo de golfe. Então você tem que ter um terreno ao mesmo tempo plano, limpo, liso e um buraco. A bolinha de gude funciona mais ou menos assim. Eu não entendia na época como é que era o jogo. Muitos dos jogos, assim, das brincadeiras, realmente eu não entendia direito. Eu não entendia as regras. E a bolinha de gude é uma que eu também não aprendi as regras. Não brinquei muito daquilo. Então você tinha, olha que a gente não tinha nada, hein? Não tinha vídeo, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha PlayStation, não tinha aqueles joguinhos de brincar assim, não tinha Facebook. Uau, não tinha nada. Mas olha quanta coisa nós tínhamos, hein? Isso explica por que nós somos tão criativos, né? Na verdade, nós tínhamos muitos recursos. Até falei no vídeo anterior que eu tive uma aluna que ela pagava uma nota para o filho dela brincar dessas coisas que a gente brincava de graça. Porque, na verdade, a nossa geração ela não conseguiu passar essas informações. Mas um dos motivos que eu até já disse aqui, nós não temos conseguido passar isso para as gerações seguintes, é o hábitat. Nós passamos a morar em apartamentos. A bolinha de gude era um brinquedo masculino. Menina não brincava de bolinha de gude, não. Então era como se fosse um jogo de sinuca, em que o seu dedo funcionava como um taco, uma bolinha funcionava como uma bolinha branca, às vezes ela era uma bola um pouco maior, era uma bola, não era uma bola que ela era sempre usada para tecar as outras. Tecar é quando uma bola bate na outra. Então, teco, era um teco. Então, o objetivo era você, tecando a bolinha, jogá-la dentro do papoto do piloto, ou dentro do buraco. Como no jogo do golfe, que você tem que ir lá jogar a bolinha. Só que no nosso caso, você jogava no golfe, você joga diretamente a bolinha do golfe no buraco. No nosso caso, como na sinuca, batíamos numa bolinha e aquela bolinha teria que jogar a bolinha de gude para dentro do piloto. Eu brinquei muito pouco de bolinha de gude, mas era mais ou menos assim. A ideia era você acertar a outra bolinha. Tinha uma brincadeira chamada de finca, que era uma brincadeira masculina, que também só é possível jogar em quintal aberto, em espaço aberto. E só era jogada quando chovia. Por que era jogada quando chovia? O que é a finca? A finca é um estilete de ferro embutido no cabo de madeira. Você fazia assim, igual você atirar a faca, né? Só que você atirava no chão. E como é que era o sistema de jogo? Você atirava, beleza. Depois você atirava outra, aí você fazia uma linha daquele primeiro ponto onde você atirar. Eu quero dizer o seguinte: você tinha que atirar e a finca fincar no solo e ficar fincada no solo. Aí você fincou primeiro, aí você tirava a finca e jogava de novo. Quando você jogava de novo, aí você fazia uma ligação daquele ponto anterior onde você tinha fincado até aquele. Então você formava desenhos, você formava desenhos geométricos. E a regra era quem formasse o desenho geométrico primeiro. Então se você fosse jogar e errasse, aí o seu adversário ele começava a jogar. Então quem formasse o desenho geométrico primeiro ganhava o jogo. Era uma brincadeira mais masculina. Tinha a amarelinha, que era uma brincadeira mais feminina. Você tinha que saltar ou com duas pernas, ou com um pé, ou dois pés, ou um pé. Tinha o céu e o inferno.
eu nunca entendi direito qual que era a amarelinha, né? A amarelinha vai na categoria daqueles brinquedos aeróbicos, né? Que exigem grande atividade. Deixa eu ver o que mais que... Brincadeiras coletivas, né? A maioria das brincadeiras dos jogos, né? Eram feitos em grupo, né? Eu já até citei um que nós brincávamos de casinha, em que eu fazia papel do pai, papel da mãe, né? Era o Second Life. E no Second Life, nós criávamos papéis, criávamos personagens e simulávamos a vida de adulto. Mas eu e minha irmã, nós criamos também um Second Life com bonequinhos de barro, que os bonequinhos de barro eram os nossos irmãos imaginários. Então, quando se fala dos anos 60, nós não tínhamos televisão. A única conexão que nós tínhamos com o mundo exterior era um rádio a válvula. Então, a única forma de nós nos conectarmos com o mundo era através do rádio. E mesmo assim, nós só recebíamos informação do rádio, não era interativo. Então, lá em casa, não existia televisão, não existia telefone. Naquela época, no planeta, não existia internet, não existia Facebook, não existiam as redes sociais, não existia e-mail. Uma carta. Agora eu vou falar para vocês quanto tempo demorava uma carta. Vou contar para vocês como é que era a história. Só um segundo. Já volto.